aí ele fica mais lento ainda. Consegue Fica ver minha... parecendo o PC da Xuxa. Mais ou menos isso. Pronto? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o rugby. Ele é um esporte que originou outros esportes também. Qual que é outro esporte que o rugby originou? A partir do rugby criou outro esporte, quem sabe? Futebol americano? Qual futebol americano, professor? Futebol americano é muito parecido. Tem outro também. Espera aí. Eu tinha falado na aula passada. É o futebol de campo. O futebol de campo foi originado a partir do rugby também, tá? Mas um esporte muito parecido é o futebol americano. Muito parecido mesmo, muda algumas regras, tá? Então vamos lá. Ele foi criado lá na Europa, né? E vamos ver um pouquinho sobre a história aqui. Lá na página 9. No início do capítulo, o rugby foi citado como um dos esportes coletivos incluídos nos Jogos Olímpicos. Ele esteve presente nos Jogos de Paris em 1900, em Londres em 1908, Antuérpia em 1920 e Paris em 1924, retornando aos Jogos Olímpicos no Rio 2016. Então ele deu uma parada, depois ele voltou agora na Olimpíadas do Rio de 2016. Assim como o futebol é um esporte de invasão. Então você precisa chegar até o campo do adversário e para tentar atingir seu objetivo, né? No caso de marcar ponto. Professor, o Luiz Felipe saiu da reunião sem querer e tá pedindo para aceitar ele. Tem duas pessoas aqui que apareceu para mim aqui agora. Deixa eu ver aqui, Luiz Felipe e Nicolas. Tá admitindo aqui, peraí. Travou. Pronto. Então vamos lá. Existem algumas versões para o surgimento desse esporte. Entretanto, a mais difundida é a de que ele surgiu durante o jogo de futebol na Rugby School, na Grã-Bretanha. Em 1823, no qual um dos alunos, chamado William Webb, estava achando o jogo monótono e resolveu pegar a bola na mão e sair correndo. Com isso, seus colegas saíram correndo atrás dele para segurá-lo. Olha que doido, né? O cara estava achando o jogo lá monótono e de repente ele se injuriou, pegou a bola, saiu correndo e ele criou um esporte. Né? Simples assim. Melhor jeito de criar o esporte. Né? Renegada! Vocês já viram falar do Marcelo Marmelo Martelo? Já. Tem até Já, mas nunca vi. é um texto falando na aula de português, fala sobre o Marcelo Marmelo Martelo. É um garoto que está jogando futebol, ele é o dono da bola, então ele tem que fazer as regras dele. Se não for do jeito dele, ele pega a bola dele e vai embora, entendeu? É desse jeito. A bola é minha. Já sim, eu já vi. Se eu não jogar, ninguém joga também. É mais ou Eu menos já vi. isso. Acho que esse cara pensou nisso, né? É. Vamos lá. As primeiras regras de esporte foram elaboradas com a ajuda dos estudantes da Universidade de Cambridge em 1845 e 1848. Então, lá na Inglaterra, né, na Universidade de Cambridge, que foi criadas as regras, tá? Então, é um esporte de origem inglesa, né? A primeira federação foi criada de rugby, foi a Rugby Football Union, na Inglaterra, em 1871. Em 1886, surgiu a International Rugby Board, entidade que organiza o esporte até hoje. Atualmente é um dos esportes mais praticados no mundo, principalmente em países de colonização inglesa, no Reino Unido, Austrália, o Caio está entrando, Nova Zelândia e África do Sul. O rugby chegou ao Brasil no final do século XIX, trazido pelos imigrantes ingleses que vinham para o país em função do processo de desenvolvimento industrial vivido naquele momento. A partir de 1872, diversos clubes foram fundados em São Paulo e no Rio de Janeiro,
nos quais a prática do rugby era uma das atividades realizadas. Charles Miller, se alguém conhece quem que é Charles Miller? Ninguém? Não. Não conhece Charles Miller? Nunca ouvi falar, pra você. Não. Ele que trouxe o futebol para o Brasil. Vamos lá. Torna-se o pai do futebol brasileiro, pois foi também o responsável pela organização do primeiro time de rugby em São Paulo, em 1895. O Nicolas caiu de novo? Continuando. Em 1920, surgiram mais 2 times de rugby em São Paulo, o Rugby Futebol Clube e o Britânia Futebol Clube. Na década de 1960, começaram a surgir equipes de rugby em algumas universidades, ampliando o público que passou a praticar o esporte, indo além dos imigrantes e descendentes que eram os praticantes no início. No Brasil, o rugby feminino é recente, começou a ser mais difundido no século XX. Tanto é que a seleção feminina disputou seu primeiro torneio em 2004. Atualmente, nosso país tornou-se uma das maiores potências da América Sul-Americanas nesse esporte. As jogadoras brasileiras participaram da Copa do Mundo de Rugby 7, o Luciano está entrando agora, pela primeira vez em 2009, ficando na 10ª colocação. Ela ficou numa posição boa, né? A Confederação Brasileira de Rugby foi fundada em 2010, substituindo as 2 organizações que existiam no país, a Associação Brasileira de Rugby, fundada em 1972, e a União de Rugby do Brasil, em 1963. A entidade é filiada ao World Rugby e ao Comitê Olímpico Internacional. Na atualidade, existem 6 federações estaduais de rugby no país, que são os estados de São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 11 mil atletas federados e cerca de 60 mil praticantes. É muita gente, né? Parece que não, né? Aqui em Campo Grande, ó, tem uma equipe de rugby e saiu até no jornal local que apareceu a equipe, né? Fazendo campanha. O Brasil tem 3 seleções de rugby, a masculina de 15 e a masculina e a feminina de 7 side. Vamos continuar aqui. Além da história esportiva, eita, travou. O rugby foi muito importante no contexto sul-africano, o combate à separação social conhecido como apartheid. Vocês já estudaram sobre o apartheid em história? Não? Não. Foi um regime, professor, foi um regime de segregação racial no qual a minoria branca que conduzia a política da África do Sul manteve a maioria negra fora da vida política do país. Esse sistema existiu no país entre 1948 até 1944, então 94. Então isso aí aconteceu lá na África, né, até 94. Então, quem comandava a África do Sul eram os povos de raça de cor branca, né? E aí, o que aconteceu? Teve um líder que se revoltou contra isso, e nisso ele foi preso, ele permaneceu muito tempo preso. Alguém já ouviu falar do Mandela? Sim. Mandela, então, é um ícone, ele é uma figura muito importante na África do Sul, porque ele lutou pelos direitos dos negros na África do Sul, né? Quando a gente fala em África do Sul, a gente pensa em que lá existe, a maioria dos povos lá são negros, né? Mas lá, principalmente nesse país, existem muitos brancos lá. Tá? Então, vamos lá. Nelson Mandela foi uma das figuras mais importantes na luta pelo fim do apartheid. Passou 27 anos na prisão, acusado de trair seu país porque ele lutava pelo fim do sistema de segregação, e foi solto em 1990, em um período no qual ocorria uma guerra civil no país. Então, pensa, você ser preso porque você está lutando pelos direitos, né? E ele ficou 27 anos, né? Foi uma injustiça, né? Em 1994, Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul e começou um processo de refundação do país, superando a segregação entre negros e brancos.
Nesse contexto, o rugby teve um papel fundamental na unificação desse país. Em 1995, na África do Sul, sediou o primeiro torneio de rugby do mundo. E Mandela viu esse evento como uma oportunidade de unificar a nação, pois, além de sediar a Copa do Mundo de Rugby pela primeira vez, a seleção do país contava com um jogador de pele negra e foi fundamental nesse processo. Também foi a primeira vez que a seleção sul-africana participou da Copa do Mundo de Rugby, pois até então estava proibida de participar do evento em função do apartheid. E foi nessa primeira participação que a equipe da África do Sul venceu a favorita Nova Zelândia e sagrou-se campeão do Mundial. Apesar das dificuldades pelas quais ainda passa o povo sul-africano, o fim do apartheid, a eleição do Nelson Mandela e a possibilidade de unir as pessoas por meio de esporte seguem com inspiração para a luta da igualdade. Existe até um filme falando sobre esse evento do futebol, do rugby, né? Lá na África do Sul. Depois, se eu lembrar, eu passo o nome para vocês desse filme. É um filme muito bacana, que conta a história do Mandela, né? E conta... Professor, seu áudio está baixo. Conta a história do Mandela e conta a história do rugby. É um filme esportivo, tá? É muito bacana esse filme. Eu poderia até deixar para vocês assistirem também. Vamos ver um pouquinho sobre as regras agora, tá? A dinâmica do rugby. Alguém conhece alguma regra do rugby que pode me ajudar? Não. Ninguém? Eu não sei se alguém conhece. Professor, não A conheço regra eu não nenhum. conheço, mas eu já assisti Nem um jogo. conhecia esse esporte, professor. Nem conhecia o esporte? Não. Meu Deus. Não, eu já assisti, professor, eu já assisti, mas eu não Agora eu sei conhecia, regra mas a não. existência dele. Então, Bruno, eu também assisto várias vezes, é muito bacana. Mas assim, eu acho que é um esporte, Meu pai que assiste mais. assim como o Uhum. futebol americano, é um esporte bem violento. Principalmente, ó, Principalmente não tem tanta proteção. Que nem o futebol americano. o futebol americano, e ainda tem nos filmes aparece muito, nos filmes americanos, mas nos filmes que você pode ver lá, os jogadores se jogam em cima do outro, né? No futebol americano ainda tem aquela vestimenta deles lá, que eles ficam grandões, né? No rugby não, o rugby é só o uniforme, normal. E aí, para pegar a bola, esse jogo fica uma pirâmide, um em cima do outro, assim, tudo amontoado, assim, né? Imagina quem fica lá embaixo, um monte de homem grande, é meio violento. E às vezes eles agarram, assim, as pessoas caem com tudo no chão, né? Vamos lá. Não é Principal cartão amarelo, não? Então, tem as regras, né? Se ele infringir as regras, vamos lá. O principal objetivo do rugby é chegar com a bola na linha de fundo do campo adversário, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, não sei se tem aqui na apostila, um campo de rugby, mas eu vou tentar mostrar. Chegar com a bola. Então, você joga com as mãos, tá? Pega a bola, sai correndo. Igual lá na história, né? O cara pegou, estava entediado, pegou a bola, saiu correndo, todo mundo saiu correndo atrás dele. Para isso, os jogadores têm que se deslocarem sem ser obstruídos. Então, quem vai impedir vai ser o adversário, né? Além disso, pode passar a bola para os companheiros ou que estão atrás ou na mesma linha de quem realiza o passe. Agora, com essas regras do rugby. O passe. A bola pode ser passada para o lado ou para trás. Então, essa é uma diferença do futebol americano, né? Tanto que o quarterback do futebol americano, ele lança a bola para frente para quem estiver livre e não está sendo marcado, né? Já no rugby, não. Ele pode ser passado a bola para o lado ou para trás só. Então, você tem que pegar a bola. A Bruna está entrando agora. Tem que pegar a bola e sair correndo. Se você mandar para frente, aí já é uma falta, tá? Ela apenas pode ser jogada para frente por meio de chute. Apenas o atleta com a posse da bola pode ser derrubado e essa ação só é permitida quando realiza na linha do peito para cima. Derrubar o adversário de maneira legal chama-se tackle. Try. Para realizá-lo, o jogador precisa passar a linha do in-goal, linhas dos Hs. Você sabe o que é esse H e eu já vou falar para você, tá? Não, deixa eu falar agora.
Nessa imagem, na última imagem, falta, nossa, passou rápido. Nessa imagem aí que tem aí, ó, na última imagem aí, existe um H, não tem um H aí, que é a trave? Sim. Pera aí, deixa eu voltar aqui que... Ô, meu pai. Aqui. Então esse aqui é o H, tá? Então o jogador precisa passar a linha do in-goal, que é a linha dos Hs, adversário, encostar a bola no chão, que esse try vale 5 pontos. No futebol americano, isso vale 6 pontos. Você chega na end zone. Então a end zone é a linha final, que quando você chega lá, encosta a bola no chão, vale 6 pontos. No futebol americano, no rugby, vale 5 pontos. A conversão, após um try, que é você encostar a bola lá no final, um jogador deve chutar a bola que fica sobre um apoio, igual nessa figura aí, com a intenção de fazê-la passar entre os postes, os Hs, tá? Valem 2 pontos. Se você chutar e acertar a trave lá, passar no meio da trave, você marca 2 pontos. E também tem o ponto de penalidade. Ocorre quando alguém da equipe sofre uma falta grave. Um jogador do time que sofreu a penalidade deve chutar a bola como na conversão e vale 3 pontos, tá? Então, quando você comete uma falta, você tem a possibilidade de marcar 3 pontos na penalidade. Drop goal, que é o chute que pode ser realizado em qualquer momento da partida. A bola deve primeiro quicar no chão e passar entre os postes, vale 3 pontos. Isso geralmente é difícil, né? Para fazer. Porque geralmente você sempre está marcado, né? Sempre vai ter alguém na sua marcação lá. Line out, cobrada quando a bola sai pela lateral do campo. Os jogadores devem fazer 2 filas paralelas e a bola deve ser lançada entre elas. Para disputar a posse da bola, os jogadores podem ser levantados formando um elevador. É uma situação meio assim, quando a bola sai na lateral, tá? Então eles fazem 2 fileiras, né, paralelas e a bola deve ser lançada entre elas. E também tem a pontuação de scrum, a regra do scrum, que utiliza para reiniciar o jogo após uma infração leve. A equipe que não cometeu infração posiciona a bola pelo lado esquerdo do túnel, formado pelos jogadores, igual está nessa figura aí, que com a cabeça baixada se empurram para recuperar a posse da bola. Quando a bola sai do scrum, começa o jogo aberto. Gente, é bem engraçado essa situação aí, tá? Mas é do jeito que está falando aí mesmo. Eles se empurram para tentar pegar a bola. E quando a bola sai do scrum, é aí que começa o jogo. Vamos lá. Deixa eu ver até onde que vai aqui, porque a gente tem mais alguns minutos. Tem bastante coisa, hein? Essa aula de leitura é muito chato, né? Ficar lendo, né? Eu gosto quando eu explico e para vocês entenderem. Saiba mais. Além das competições mais tradicionais do rugby, como o Festival das Três Nações da Nova Zelândia, África do Sul e Austrália, e a Copa do Mundo de Rugby, esse esporte faz parte dos Jogos Pan-Americanos, desde Guadalajara, 2011. O rugby também esteve presente nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Foi a primeira vez depois que parou. Sendo realizada o rugby de 7, né? Seven side, cujas características principais são os 7 jogadores de cada time em campo e o período de tempo menor. Acompanhe no quadro a seguir algumas diferenças entre o rugby disputado na Copa do Mundo e a modalidade olímpica. Então, são 2 modalidades, tá? Uma que tem mais jogadores, outra menos jogadores. Né? O tempo é menor. Ali também os cartões também são aplicados diferente, né? E o tamanho do campo é menor também. Tá? Então, são essas as diferenças. No tradicional, porque como o campo é maior, então eles colocam mais jogadores. E nos Jogos Olímpicos, o campo é menor, então eles colocam menos jogadores. Né? E mudam algumas regrinhas. Como que a gente faz o rugby na escola? A gente pode fazer esse tag rugby, tá? Eu não sei se eu falei para vocês. Falei do menino lá do garoto oitavo... que quebrou
o Quebrou o braço. braço depois do esporte. Depois de ter feito o esporte mais perigoso, Eu tava- ele quebrou o celular. Eu tava morrendo de medo de quebrar no meio da aula lá, não. O guri foi fazer a bagunça dele e aí ele quebrou no meio da aula. Depois, no final da aula, né? Foi até engraçado, ele nunca tinha quebrado nada. Ele falou, nossa, eu vou ter que amputar meu braço? Eu falei, acho que não, né? Coitado. Esse tag rugby, então, é assim. E ao invés de ler, eu vou explicar, tá? Então, nós temos aqui um jogo, né, com algumas regras do rugby, mas aí, como a gente está fazendo na escola, a gente tem que fazer algumas alterações, algumas adaptações, né? Como, por Para os exemplo, moleques não pular em cima do outro. não pular em cima do outro, não derrubar, né? Porque geralmente esse pessoal agarra a perna da pessoa, a pessoa cai com tudo no chão. Nossa, ia ser massa, A hein? bola. Não, não ia ser não. Tá? Então, isso aí a gente faz com adaptações, né? Tanto que você está vendo aí, ó, o Tag Rugby, que ele foi transformado, né? Para poder ser executado na escola. Então, com toda a segurança, porque esse aí, pelo menos no futebol americano, tem a roupa que protege. No rugby, não. No rugby é só esse uniforme mesmo aí que não tem. Tá? E lembrando que o futebol americano foi originado do rugby, né? Então, eles pensaram um pouco mais na segurança, né? E colocaram aquela paramenta toda. Então, vamos lá. Continuando, eu, em vez de ler, né, eu só falei no caso aqui para vocês sobre a adaptação que tem nesse esporte para poder ser jogado na escola, tá? Então, porque nós temos espaço menor e aí temos também uma segurança menor também, porque geralmente é jogado na grama e aqui na escola é na quadra, né? Se tivesse um campo na grama, a gente poderia até pensar em fazer um jogo bem parecido. Ó, essa conexão aqui é interessante, que ele vai falar sobre esses jogadores aqui. Eu não sei se vocês já viram já uma apresentação desses jogadores. Antes de começar o jogo, eles fazem um ritual, é tipo um ritual, tá? Tipo para intimidar o Grito de guerra. é tipo um grito de guerra, mas eles fazem tipo um ritual mesmo. E para intimidar o adversário, tá? E eles começam a gritar e fazer esses gestos aí para intimidar, né? E eles ficaram conhecidos, eles até fizeram uma reportagem. Na verdade, é esse grupo aqui, tá? Que são lá acho que é da Nova Zelândia, deixa eu ver aqui. É da Nova Zelândia. Então, esse grupo aí, eles fazem essa evolução só para intimidar. Então, já até passou na televisão falando sobre eles. Que aí começa a fazer essa intimidação, esse grito de guerra deles, e o outro time não tem, e aí eles ficaram assim, tipo, né, o que está acontecendo? Deixa eu ver o que tem mais pra gente aqui. Gente, eu vou ter que finalizar, tá acabando meu tempo, aí vocês entram com outro link, tá bom? Vou interromper aqui. Espera aí. Eu vejo vocês daqui a pouco, tá bom? Vou mandar outro link lá. Até mais. Bye, bye. Bibi, bye, bye.